São José, guardai-nos. Este é o refúgio de São José, um espaço de esperança, descanso e vida interior, onde aprendemos a ouvir Deus no simples de cada dia. Se este conteúdo toca você, inscreva-se no canal, compartilhe este refúgio com um amigo e deixe seu like para que a mensagem chegue mais longe. São José, guardai-nos. Entre o chiar da noite e o primeiro fio de luz, uma porta de madeira se abre devagar. O ar traz o perfume de cedro, a poeira dança num feixe dourado e o mundo por um instante parece suspenso. Respire comigo. O ombro solta, o maxilar afrouxa, o peito encontra espaço. Há silêncio, mas não é um vazio frio. É um silêncio vivo que acolhe e sustenta, como a oficina humilde onde cada ferramenta tem lugar, cada gesto tem sentido. Talvez você tenha chegado aqui carregando perguntas que pesam, contas que não fecham, medos que não cessam e uma oração que, por vezes, parece bater num teto de pedra. Eu vejo você. Eu reconheço o cansaço nos seus olhos e a tensão que se esconde nas suas costas. E neste exato momento, o convite é simples e profundo. Deixe que este silêncio toque a sua pele por dentro. Quando a vida aperta, o corpo fala antes das palavras. A ansiedade acelera o coração, aperta a garganta, encolhe a respiração. A mente cria cenários de perigo e o corpo acredita que tudo é urgente. Tudo é agora. Não há culpa nisso. É o seu sistema nervoso tentando protegê-lo como uma sentinela que nunca dorme. A neurociência emocional nos lembra que o medo não é inimigo, é um alarme. Mas se o alarme não encontra uma mão que o desative, ele toca sem parar. Hoje, nessa introdução, eu quero que você experimente essa mão que chega devagar e diz ao seu corpo: está tudo bem, você está seguro aqui. E que essa mão tenha o nome que, por séculos, a igreja sussurrou nos corredores do tempo: São José. Há um tipo de proteção que não faz barulho, não exibe força, não brilha sob holofotes. É a proteção que se manifesta em escolhas claras, em passos firmes, em movimentos pequenos e constantes que mantêm a casa de pé. São José conheceu o susto, a urgência, a ameaça do inesperado, e ainda assim seu modo foi o do silêncio que escuta, do coração que discerne, do corpo que obedece com prontidão. Não é fuga, não é passividade, é coragem que nasceu na escuta. Quando tudo parecia escuro, uma palavra de Deus o visitou no sono. Ao despertar, ele não discursou, não debateu, não adiou. Ele se levantou, tomou nos braços aquilo que lhe foi confiado, guardou. Esse é o espírito que hoje pedimos sobre você. Não a ausência de problemas, mas a presença de um amparo que organiza por dentro. Traga a mão direita ao peito, com delicadeza, como quem segura algo precioso, e permita que o ar entre por 4 tempos, retenha por 2 e saia por 6. Como quem, ao expirar, abre uma janela para a brisa. Repita algumas vezes. E perceba, as sobrancelhas descem um pouco, o estômago amolece, os pensamentos perdem o tom urgente. Isso não é magia, é corpo em oração. É fé que conversa com o sistema nervoso e diz: você pode pousar. Enquanto respira, deixe uma frase simples acompanhar o ar, como um fio que conduz. São José, guardai-nos. Diga do seu jeito, no ritmo do seu coração. Se o choro vier, ele também é oração. Se o silêncio vier, é resposta. Aqui, ninguém precisa provar nada a ninguém. Talvez você carregue culpas antigas ou se sinta atrasado na vida, como se os anos tivessem passado e você não tivesse conseguido cumprir tudo o que esperavam de você. Talvez tenha medo de perder o emprego, um relacionamento, a própria saúde. Talvez a fé esteja cansada de pedir o que parece não vir. Eu te entendo. E ao mesmo tempo, eu te lembro com suavidade e firmeza. A proteção de Deus sob o manto de São José não se mede por resultados instantâneos, mas por uma presença que reorganiza seu interior para que você atravesse as horas com dignidade. Quando o corpo desacelera, a alma escuta. Quando a alma escuta, a vontade encontra caminho. É assim que a paz começa, como a lâmina do carpinteiro que, passada com paciência, devolve à madeira um brilho que ela já tinha, mas havia esquecido. Imagine a bancada da oficina. Não há pressa, há precisão. Uma trena medindo, um lápis marcando, o formão encontrando o veio certo, o martelo batendo no ponto exato, nem antes, nem depois. A vida amadurece nesse compasso, e é nesse compasso que São José nos guarda, levando-nos a escolher o próximo passo que depende de nós, e a soltar com confiança o que não depende. Talvez você precise fazer uma única ligação. Talvez precise descansar. Talvez seja a hora de pedir perdão, de organizar a mesa,
de revisar o currículo, de calar uma resposta rápida. Esse realismo amoroso é espiritualidade prática, é oração que veste macacão de trabalho. É assim que a graça encontra espaço, não porque fazemos tudo certo, mas porque consentimos com o cuidado que vem do alto. Se houver uma imagem para acompanhar este começo, que seja a da porta antiga que range ao abrir, pedindo óleo. A alma, às vezes, é essa porta. Ainda abre, mas com esforço. Ainda fecha, mas com som de cansaço. O óleo é simples. Respiração lenta, palavra de confiança, silêncio que não se isola, pequena obediência ao bem possível. Quando você unge a dobradiça com esses gestos, a própria estrutura da casa agradece. A neuroplasticidade, essa capacidade do cérebro de aprender novos caminhos, se torna aliada da graça, e a fé se torna trilha batida que o corpo reconhece e percorre com mais facilidade. É assim que a paz se torna hábito. É assim que a coragem se torna estilo de vida. Talvez você se pergunte se é digno de ser guardado por um santo tão grande, se tem rezado certo, se Deus ainda pode escrever algo bonito com linhas que você considera tortas. Respire novamente. Não há currículo espiritual exigido aqui, nem dogma de perfeição humana. Há um coração que se oferece e um pai que não se cansa de cuidar. São José, na sua humildade, não exige discursos, exige entrega. Não pede performances, pede confiança. E confiança hoje significa dar a Deus exatamente o que você tem: o medo, a bagunça, a pressa, o desejo de acertar. Significa dizer com o corpo inteiro, mente, respiração, mãos, pés, uma oração curta e inteira: São José, guardai-nos. Enquanto a luz atravessa a fresta e pousa sobre o chão de madeira, deixe que uma certeza, muito simples, se assente em você. Você não está sozinho. Há uma escola para aprender a viver com mais serenidade. E nesta escola, o mestre não impõe, ele acompanha. Nesta oficina, cada lasca que cai do excesso revela a forma do que é essencial. Caminharemos passo a passo, com humildade e firmeza, aprendendo que, no cuidado de São José, nada do que é verdadeiramente seu se perderá. E o que não é seu, ele ensinará a soltar. Por ora, basta permanecer neste silêncio vivo, onde a fé respira e o coração encontra lugar. São José, guardai-nos. Há decisões que parecem maduras, calculadas, sensatas. Por dentro, no entanto, escondem uma pressa que treme. O corpo sinaliza antes do discurso. A respiração encurta, o estômago contrai, a nuca endurece e tudo dentro grita por um mapa perfeito do amanhã. Chama-se medo do futuro. Sensação de desproteção, aquela oração seca que tenta subir e volta, cansada, ao chão do peito. O nome que se dá é prudência, mas o que se sente é um piloto automático de sobrevivência. E quando o coração está nesse estado, qualquer cenário vira risco, qualquer espera vira ameaça, qualquer pausa vira culpa. Às vezes, esse zelo com os passos tão elogiados socialmente é apenas um par de luvas elegantes por cima de mãos que tremem. Há uma linha fina entre a virtude que ilumina e a cautela que aprisiona. A prudência verdadeira nasce da escuta, harmoniza o corpo, organiza o afeto, oferece clareza tranquila. A ansiedade disfarçada de prudência, ao contrário, produz urgência, estreita o olhar, empurra para decisões de contenção, como quem tranca portas por dentro e joga fora a chave. A neurociência emocional ajuda a decifrar esse cenário. Quando a amígdala percebe a ameaça, mesmo que não exista perigo imediato, ela convoca o corpo a reagir. Sem mediação, o córtex pré-frontal perde espaço, a imaginação vira perito em catástrofe e o futuro se torna uma sequência de quedas ensaiadas. Nesse palco interno, planejar demais vira controle que rouba a paz, como se a única forma de estar seguro fosse prever tudo, antecipar tudo, dominar tudo. A autossabotagem espiritual costuma nascer nesse chão. Metas de perfeição que ninguém consegue cumprir, votos silenciosos de nunca mais errar, promessas de controle absoluto do humor, da agenda, da vida. No começo, parece disciplina. Com o tempo, torna-se um cerco. O resultado aparece como desconfiança na providência, não por maldade, mas por fadiga do coração. Se Deus demora, a mente aperta os botões. Se Deus cala, o corpo monta estratégias. Se Deus surpreende, a alma pensa em recuar. Chamamos de prudência, o que no fundo é medo de sofrer de novo. E esse medo, compreensível e humano, cria um horizonte curto, sem espaço para o inesperado de Deus. Sob o manto de São José, esse retrato ganha outra luz. Ele conheceu a vertigem do imprevisto, os deslocamentos de última hora, o desconforto de não ter lugar, e ainda assim,
Sua marca não foi o cálculo exaustivo, mas a escuta que se torna prontidão. O silêncio de José não é um corredor vazio, é uma oficina viva, onde a madeira do real encontra o desenho do alto, onde a mão não se apressa e o coração não se distrai. Nesse silêncio, a prudência não é armadura, é bússola. Quando a ansiedade finge ser prudência, ela quer blindar o coração. Quando a prudência é verdadeira, ela quer libertá-lo para o bem possível. Talvez a mente apresente planilhas, cenários, riscos e garantias, e tudo pareça tão coerente que qualquer abertura ao imprevisto soe irresponsável. O corpo, porém, não mente. Se a suposta prudência deixa o peito opresso, os músculos tensos, o olhar estreito, algo está dissonante. A boa decisão costuma desacelerar por dentro, mesmo quando exige coragem. Ela alarga o horizonte, mesmo quando pede renúncia. Já a falsa prudência cria uma bolha de urgência em torno de tudo. Se não for agora, nunca mais. Se não for perfeito, não serve. Se não for sob total domínio, não é seguro. É assim que a ansiedade se mascara de aliada e vira senhora do caminho. A fé não nega esses sinais. Ela os integra. Quando a alma aprende a nomear o que sente, o corpo ganha lugar no ato de crer e a esperança deixa de ser ideia para tornar-se postura. No encontro com São José, a prudência assume sua forma mais bonita, a de quem confia e, por confiar, discerne sem pressa. A neurociência chama de janela de tolerância esse espaço onde o sistema nervoso encontra equilíbrio entre ativação e repouso. A tradição espiritual reconhece nele a terra onde a graça germina. Nesse terreno, o cálculo não desaparece, mas serve. A estratégia não manda, auxilia, o planejamento não estreita, orienta. Há imagens que ajudam, a régua sobre a tábua, o compasso marcando um arco, a lâmina correndo no veio certo. Ferramentas são necessárias. O erro está em usá-las para erguer muros por dentro. Quando a organização da agenda se torna um escudo contra o risco de confiar. Quando os planos se multiplicam para que nunca seja preciso depender. Quando toda escolha é movida por medo de faltar, aí se acende a luz amarela. Não se trata de acusar, mas de perceber. Porque percebido o movimento, o coração pode pujar o fio de volta, afrouxar o nó, devolver ao planejamento a sua missão de serviço e não de domínio. A secura na oração, essa oração seca que parece não atravessar, muitas vezes acompanha esse estado de hipercontrole. Palavras sobem carregadas de tensão e descem ainda mais pesadas, como se o céu exigisse a senha correta. A tradição, porém, testemunha algo diferente. O céu se move quando o coração consente, não quando o cálculo vence. Em José não há teatralidade, há consentimento. Na sombra do sonho, a palavra de Deus encontra espaço porque não disputa com um coração hiperocupado de si mesmo. E quando ele desperta, não precisa de garantias adicionais para dar o passo. Segurança, ali não é ausência de risco, é presença de sentido. Algumas perguntas, quando pousam com honestidade, clareiam o caminho. Onde exatamente planejar demais tem roubado a paz? Que hábitos de controle têm sido vendidos como prudência, mas deixam o corpo em estado de alerta? O que em mim chama de sensatez aquilo que, no fundo, é medo de amar sem garantias? E no centro dessas perguntas, uma que abre a oficina e deixa a luz entrar. Onde busco segurança fora de Deus? Não como quem se acusa, e sim como quem finalmente encontra a raiz do desconforto. Com o tempo, essa consciência vai criando uma linha de costura entre razão e fé, entre corpo e oração. A ansiedade reconhecida vai perdendo o disfarce. A prudência, purificada, volta a ser a virtude que acompanha, não a sentinela que aprisiona. O coração aprende o compasso de José: escutar, discernir, mover-se. E nesse compasso, até o imprevisto ganha rosto de oportunidade. Até a noite tem frestas de amanhecer. Até o medo, quando nomeado, se torna matéria para a graça trabalhar. É assim que o cuidado de Deus se revela por dentro, não como um manual de controle, mas como uma presença que organiza, pacifica e fortalece. São José, guardai-nos. Há uma forma de cuidado que não se confunde com amuleto, porque não se esgota numa súplica isolada, nem depende de sensações passageiras. Chama-se custódia, presença que acompanha, vigilância amorosa que envolve o cotidiano, missão que se renova a cada amanhecer. A imagem não é de um escudo rígido que separa a vida do mundo, mas de um manto que respira com quem o veste, um abrigo que caminha junto, ajustando-se aos contornos do coração, aquecendo quando a noite esfria, dando sombra
quando o sol pesa. Essa custódia não retira o chão, ela dá chão. Não desativa a realidade, ela ilumina a realidade por dentro. Na tradição da Igreja, São José aparece como patrono universal, guardião da Sagrada Família, terror dos demônios. Títulos silenciosos e ao mesmo tempo imensos. Em cada um deles uma verdade concreta. Onde ele chega, o medo perde volume, as setas do desânimo perdem alvo, a casa volta a ter centro. Não se trata de grandiosidade barulhenta, e sim de uma autoridade que nasce do amor casto, do trabalho honesto, da obediência que escuta. Custodiar é verbo de todos os dias, gesto miúdo e fiel, toque que protege sem prender, presença que fortalece sem sufocar. Na oficina do carpinteiro, o cuidado tem cheiro de madeira, ritmo de ferramenta, calor de mãos que aprendem a tocar sem ferir. Custódia não é proteção estática, é movimento discreto que organiza. Em José, esse movimento nasce da escuta que se torna prontidão. Quando a vida muda o roteiro, o coração que confia não se precipita nem paralisa, ele se orienta. A custódia espiritual de José não promete a ausência de riscos, mas oferece uma bússola para atravessá-los. A coragem nascida no silêncio, e há silêncio que dá à coragem um contorno manso. É assim que a alma aprende a reconhecer a hora de permanecer e a hora de partir, a hora de recolher palavras e a hora de sustentá-las, sem espetáculo, sem dureza, sem abandono de si. Entre as joias discretas dessa tradição, as 7 dores e alegrias de São José brilham como janelas abertas em faces opostas da mesma casa. De um lado, a dor que corta, do outro, a alegria que cura. Não são capítulos isolados, mas um único tecido onde a provação e a consolação conversam, até que o coração entenda que Deus não cancela a noite, porém acende nela uma estrela que basta para seguir. Ao contemplar esse caminho, a alma aprende a reconhecer sinais de esperança no terreno das perdas, e pouco a pouco, o peso que parecia definitivo revela dobras de leveza. A dor não comanda, ela ensina. A alegria não aliena, ela sustenta. A linguagem do cuidado fala também ao corpo. A neurociência emocional lembra que o cérebro aprende por repetição e significado. Quando um nome se associa à experiência de segurança, o alarme interno encontra um código de sossego. Sob a guarda de José, muitos percebem a respiração alongar, o ombro soltar, o pensamento ganhar bordas mais nítidas. Não é fuga, é reequilíbrio. Não é sugestão vazia, é memória afetiva reeducada. A amígdala deixa de tocar sirene por tudo. O córtex pré-frontal volta a acender suas luzes e uma serenidade discretamente operosa retorna ao centro da vida. A fé, então, deixa de ser apenas crença e torna-se uma ecologia, ambiente interno no qual as escolhas respiram. Quando essa custódia toca a rotina, as coisas simples recuperam dignidade. O café da manhã volta a ter gosto de começo. A mesa de trabalho deixa de ser tribunal e se torna bancada. As contas empilhadas não viram monstros, mas responsabilidades que encontram ordem. Nada mágico, nada teatral. Apenas aquela força mansa que realinha prioridades e devolve ao coração a clareza de um primeiro amor. A presença de José não substitui a responsabilidade, ela a purifica. Não retira a luta, ela evita que a luta roube a alma. É uma proteção que não infantiliza, porque amadurece. Não isola, porque integra. Há um traço fino, difícil e bonito, que distingue custódia de controle. Controle quer dominar, garantir, blindar. Custódia quer proteger para que a vida floresça. Controle suspeita de tudo e enrijece. Custódia confia e fortalece. Na história de José, quando a inspiração toca, a resposta encontra prontidão, não por impulsividade, mas por alinhamento. A prontidão não corre, ela se levanta. E esse levantar do coração, tão sereno e tão firme, é um dos frutos mais belos da guarda espiritual. A capacidade de responder ao bem sem excesso de ruído, sem negociações intermináveis, sem as amarras invisíveis de 1000 receios. Muitas histórias nascem desse encontro. Pessoas exaustas que, ao se reconhecerem guardadas, encontram a coragem de recompor pontes sem endurecer por dentro. Famílias feridas que começam a falar sem gritar e a escutar sem temer. Trabalhadores cansados que redescobrem no ofício uma dignidade esquecida. Corações partidos que voltam a acreditar que ternura e verdade podem caminhar juntos. Em comum, um fio que se repete e se fortalece. A presença de José como chão que sustenta, como teto que abriga, como janela por onde entra um ar novo. Custódia, então,
É mais que devoção, é missão que se derrama na carne da vida. Na presença desse guardião silencioso, os passos encontram compasso, os afetos encontram casa, a vontade encontra direção. E quando o desânimo tenta crescer, essa presença discreta, antiga e atual, lembra que ainda existe um norte onde descansar o olhar. Nada de promessas fáceis, nada de atalhos, apenas a beleza teimosa de um cuidado que não desiste. São José, guardai-nos. Costuma-se imaginar proteção como céu sem nuvens, caminhos sem pedras, enredo sem sustos. Porém, quando a vida real se apresenta, a experiência mostra outra paisagem. A presença que guarda não apaga os conflitos, não remove as perguntas, não fecha as portas do imprevisto. Ela acende uma luz no meio do corredor, revela o contorno dos móveis, aponta por onde passar sem se ferir. Não é fuga, é claridade. Não é anestesia, é sentido. Onde muitos esperam um milagre que retira o peso, a graça oferece uma direção que reorganiza o peso por dentro, redistribui as forças, reabre o horizonte. Assim, o coração encontra um chão que não depende do fim imediato da tempestade, mas do encontro com um norte que não falha. No caminho de São José, essa verdade ganha corpo. Em noites com mensagens que mudavam rotas, não houve tumulto de palavras, nem necessidade de garantias barulhentas. Houve escuta que se desdobrou em decisão. O silêncio ali não é neutro. É uma forja. Entre o susto e o passo seguinte, algo nele se alinha, a atenção se afina, a vontade se reúne, o amor se faz prático. A imagem que surge é a da oficina antes da jornada. A varanda fria da madrugada, a madeira encostada na parede, a lâmina cuidadosamente guardada. Nada de ruídos excessivos, nada de pressa. Porém, quando chega a hora, a ferramenta encontra a mão, e a mão encontra a firmeza certa. Esse é o silêncio que luta. Não golpeia para exibir força, sustenta para que a força não se perca. A ideia de que proteção divina equivale à ausência de conflitos nasce de um desejo compreensível de descanso, mas frequentemente produz frustração. Quando a expectativa é um atalho, qualquer curva parece derrota. Quando a proteção é entendida como companheirismo que dá critério, cada curva pode se tornar passagem. A neurociência emocional ajuda a nomear a mudança. O sistema nervoso deixa de operar somente em modo de alarme e volta a integrar os circuitos de discernimento. A memória afetiva, tão habituada a respostas de urgência, redescobre trilhas de decisão mais amplas. Não é que a ameaça desapareça, é que o organismo recupera um campo de visão no qual o perigo não ocupa todo o quadro. Nesse campo, a luz para decidir tem um brilho particular. Não é holofote ofuscante, é clarão suficiente para ver o próximo passo com nitidez. Muitas vezes, a diferença aparece em sinais discretos, a respiração que alonga, a atenção que deixa de se dispersar, a capacidade de perceber nuances em vez de dicotomias. O erro invisível, confundir proteção com uma vida sem choques, se desfaz à medida que o coração experimenta outra matemática. Coragem não é ausência de tremor, é uma fidelidade que atravessa o tremor. Em José, essa coragem não depende de plateia. Escolhe o bem possível e o sustenta, mesmo quando ninguém aplaude. Mesmo quando a estrada muda de nome no meio da noite. Há um aspecto táctil nesse modo de lutar. O silêncio toca o tempo. Em vez de comprimir as horas em urgência, devolve ritmo. Em vez de paralisar no excesso de opções, devolve prioridade. É o mesmo gesto do carpinteiro que, antes de qualquer corte, busca o veio da madeira, reconhece sua direção íntima e a respeita. Cortes apressados rasgam, cortes alinhados com o veio fluem. Assim também a proteção. Não força caminhos que não existem, não rasga a trama da história para garantir resultados imediatos. Recolhe o essencial, aceita o limite, aposta no bem que se pode sustentar. E nessa aposta, a esperança deixa de ser mapa distante e se torna passo medido, firme, real. A coragem para agir nasce então dessa escuta. Escuta, discerne e move-se. 3 movimentos que no cotidiano podem se confundir com gestos comuns, mas carregam um brilho de eternidade. Escutar não é calar por medo, é acolher o que é verdadeiro. Discernir não é sofisticar dúvidas, é separar o que conduz daquilo que confunde. Mover-se não é agitar-se, é responder ao bem quando ele chama. Onde a mente clamava por garantias impermeáveis, a proteção ensina outro idioma. Fidelidade suficiente para o próximo passo. Fidelidade suficientemente concreta para suportar a hora presente, sem esvaziar de amor o que se faz. Esse silêncio que luta
também dá nome às forças contrárias, sem demonizá-las. As setas do desânimo perdem poder quando deixam de ser fantasmas e se tornam fatos observáveis. Desgaste, cansaço, prazos, feridas antigas. A presença que guarda não transforma sombras em monstros, nem as ignora. Ela as coloca sob a luz exata, a luz que reduz o exagero, devolve proporção. A amígdala, menos acionada por alarmes repetidos, permite que o córtex pré-frontal recupere a mesa de trabalho. Escolhas deixam de ser reféns do pânico e voltam a ser tecidos de valor, conveniência, possibilidade. Proteção, aqui, é sinônimo de lucidez em carne viva. Quando a vida pressiona com suas urgências, o silêncio ativo de José impede que o coração confunda pressa com missão, velocidade com profundidade, barulho com verdade. O tempo recobra camadas. Existem horas de recolher palavras e horas de sustentá-las, horas de recolher passos e horas de avançar. Essa alternância não é indecisão, é maturidade. Em cada alternância, uma sabedoria se fortalece, a de não ser empurrado pelo medo, nem carregado por ilusões. A proteção divina não sequestra a liberdade, ela a educa, e liberdade educada é aquela que reconhece a hora certa de firmar o pé, de soltar o peso, de escolher o bem possível sem teatralidade. A paisagem que daí nasce é de um mundo ainda real, mas menos hostil por dentro. Os mesmos desafios vistos sob outra luz deixam de ser labirintos intermináveis e se tornam corredores com saídas. As mesmas dores, tocadas por um cuidado que não desiste, perdem a pretensão de palavra final. E justamente porque não há promessa de caminho fácil, floresce uma serenidade que não depende de resultados. Serenidade de quem sabe que cada gesto sincero de bem, por menor que pareça, participa de um tecido maior do que qualquer ameaça do momento. Assim, o silêncio de José revela sua força, não como ausência de som, e sim como presença que dá contorno, critério e coragem. Uma presença que não se exibe, mas que sustenta, que não se impõe, mas que amadurece, que não domina, mas que guarda. No encontro com esse silêncio, uma alma aprende a não ceder ao erro invisível de exigir um céu sem nuvens e passa a desejar um coração que reconheça a estrela na própria noite. E, sob essa estrela, cada passo encontra a medida justa entre firmeza e mansidão, entre verdade e ternura, entre realidade e esperança. São José, guardai-nos. Há manhãs em que a claridade chega sem alarde, pousa na borda da xícara, recorta o contorno das coisas e, por um instante, o tempo se oferece inteiro. Nesse instante breve, muitos descobrem um modo de começar o dia como quem acende uma pequena lâmpada por dentro. Não é rito complicado, nem promessa de resultados rápidos. É um acordo silencioso com o próprio coração, um assentimento manso que reconhece um amparo maior do que as urgências. Alguns dão a esse gesto um nome antigo e simples, quase um sussurro que cabe entre a inspiração e a expiração. São José, guardião silencioso, interceda por nós. A frase não exige esforço. Acompanha a respiração como um fio discreto que alinha o tecido das horas. O corpo entende o recado. O peito ganha espaço. A mente reduz o ruído. E nessa delicadeza, o dia encontra o seu eixo. Quando o começo se ordena, a neurociência emocional reconhece o benefício. A amígdala perde protagonismo, o córtex pré-frontal assume a mesa de trabalho e a janela de tolerância se amplia. O que antes acendia alarmes com facilidade passa a ser percebido com mais nitidez e menos exagero. A memória afetiva, reeducada por pequenas experiências de segurança, aprende novas trilhas. Nada de euforia artificial, nada de anestesia. Apenas um ajuste fino que devolve proporção aos fatos. O primeiro sim do dia, aquele que se dá ao bem possível e ao cuidado realista, prepara o terreno onde as escolhas respiram. Chamam de hábito, mas ele tem a delicadeza dos começos que não se impõem e ainda assim sustentam. Em muitos corações, esse eixo inicial desdobra outra beleza, a prontidão para responder ao bem quando ele se apresenta. Não é urgência ansiosa, nem lentidão decorada. É um movimento enxuto, sem desfile. Entre perceber e agir, a distância diminui. Uma reconciliação que finalmente encontra sua hora. Uma palavra que poderia ferir e, no entanto,
é recolhida. Um gesto de ordem que afasta o caos manso e persistente. Chama-se obediência imediata, e apesar do nome forte, sua textura é de liberdade. Liberdade de quem não precisa adiar o que sabe ser justo. Liberdade de quem não negocia indefinidamente com o medo. Liberdade de quem conhece o próprio limite, mas não o usa como desculpa para desertar do bem. Há algo de muito concreto nessa obediência que não faz espetáculo. Ela nasce da escuta e se move sem barulho, como quem pega a ferramenta certa no momento exato. O corpo agradece, os ombros deixam de carregar batalhas imaginárias, a atenção fica menos quebradiça, a energia não se dispersa em tentativas de controlar o incerto, e na rotina, aparecem sinais discretos de maturidade. Telefonemas que antes se adiavam indefinidamente se tornam possíveis. Palavras que antes saltavam como defesa voltam ao lugar, desarmando círculos viciosos. A verdade ganha espaço, não por imposição, mas por fidelidade. É a coragem de um sim curto e inteiro, sustentado sem plateia. O terceiro traço desse caminho toca o ofício de cada dia, do chão da fábrica à mesa do escritório, da lida doméstica ao estudo silencioso. Em muitos acende-se a convicção de que o trabalho não é contraponto da vida interior, mas casa onde a vida interior mora. Quando a intenção encontra a tarefa, algo se transfigura sem perder a forma. Prazos continuam prazos, metas continuam metas, louças continuam louças, mas um sentido maior circula entre as coisas. O que parecia apenas peso vira participação. O que parecia apenas obrigação ganha dignidade. Há quem resuma essa experiência com uma frase que atravessa séculos e ainda soa nova. Com São José, cada trabalho se torna uma oração. A frase não altera a ferramenta, altera a mão que a segura. Nesse ambiente, o cérebro responde com sua própria liturgia. A motivação deixa de depender apenas do rodízio de recompensas imediatas e se ancora no significado. A dopamina não vem apenas da novidade, mas também da coerência entre valor e gesto. A atenção sustentada melhora não por tensão, e sim por enraizamento. O desgaste não some, mas encontra contrapeso em pequenas pausas de sentido, essas brechas de luz que devolvem humanidade ao fazer. E quando a fadiga ameaça transbordar, a memória do amparo, aquela certeza discreta de não estar só, evita que o cansaço vire cinismo. O trabalho continua trabalho, sem romance excessivo, mas com uma alegria que não depende de aplauso. Esses três caminhos, começo que dá eixo, prontidão que dá forma, ofício que ganha alma, não competem entre si, funcionam como dobradiças da mesma porta. A dobradiça certa não impede o movimento, garante que ele se faça sem ranger. O dia, então, não precisa escolher entre orar e agir, entre sentir e pensar, entre cuidar de si e cumprir responsabilidades. A integração substitui a dicotomia, e é desse lugar que a serenidade nasce com mais saúde, não a tranquilidade da evasão, mas a paz de quem sabe por que está fazendo o que faz. Quando essa paz se instala, mesmo que de modo intermitente, ela muda o vocabulário dos afetos. A esperança perde a pressa que a desgasta e ganha tenacidade. A paciência deixa de ser conformismo e se torna força que sabe esperar sem desistir por dentro. A alegria, por sua vez, perde o brilho instantâneo e ganha fundo. E quando o desânimo tenta ampliar as sombras, a lembrança de um começo bem assentado, de um sim sustentado e de um trabalho oferecido devolve proporções ao quadro. As setas do desânimo até chegam, mas encontram portas com fechaduras novas. Chama-se consequência prática, mas o que se observa por dentro é transformação lenta e real. O coração não se torna imune às tempestades, aprende a não se reconhecer nas tempestades. A mente não perde a capacidade de prever, aprende a prever sem abdicar de confiar. O corpo não deixa de reagir, aprende a reagir de modo que a reação não roube o centro. E, nesse aprendizado, a presença de São José permanece como companhia que não cansa, não exige prova, não impõe ritmo, não faz promessas fáceis, apenas guarda. E guardados, os passos ganham cadência, os afetos ganham casa, a vontade ganha direção. São José, guardai-nos. Uma porta antiga respira no batente, madeira com veios que contam histórias, um brilho gasto pelo uso, um som leve que anuncia a passagem. No encontro entre a folha e o marco, uma peça pequena governa todo o movimento, a dobradiça. Ela não impede a porta, ela a orienta, permite abertura sem descontrole, fechamentos sem dureza. O mundo que atravessa essa fresta, luz, vento, voz, espaços, encontra ali um ponto de apoio escondido, quase invisível,
mas decisivo. Sem a dobradiça, a porta pesa demais. Com a dobradiça certa, o peso encontra direção e o gesto de entrar e sair volta a ser natural, preciso, sereno. O coração, muitas vezes, é essa porta. Carrega memórias como camadas de verniz, cicatrizes como marcas da lâmina e um ranger que denuncia lugares onde a vida endureceu. A ansiedade, quando cresce, atua como ferrugem, acumula-se nas quinas dos afetos, cria atritos onde deveria haver fluidez, faz cada decisão arrastar-se. Já a presença que guarda, silenciosa, paciente, firme, tem textura de dobradiça bem assentada. Não se coloca no centro do quadro, não exige aplauso, não grita por atenção, sustenta. Oferece o eixo que faltava para que a porta cumpra sua vocação. Permitir passagem sem perder a casa. Acolher o que chega sem perder o que é essencial. Há um óleo que devolve música ao movimento. Não é cheiro forte de soluções instantâneas, mas fragrância discreta de maturidade. O óleo do silêncio e da obediência. Silêncio que não é omissão, e sim campo fértil para a palavra certa. Obediência que não é servilismo, e sim liberdade alinhada ao bem. Quando esse óleo encontra a dobradiça, o ranger diminui, o gesto se alisa, a casa volta a conversar com a rua sem medo. Em São José, esse cuidado aparece como arte do detalhe. A mão conhece o parafuso que sustenta, reconhece a folga que alivia, aperta sem esmagar, afrouxa sem largar. O resultado não é espetáculo, é estabilidade que devolve confiança aos passos. A neurociência emocional vislumbra nessa imagem um retrato do que acontece por dentro, entre o impulso de fechar-se por medo e o desejo de abrir-se além do que se pode sustentar. Existem circuitos que precisam de eixo. Com o tempo, repetidas experiências de segurança, significado e coerência lubrificam as conexões, reduzem ruídos, ampliam a janela de tolerância. O cortisol perde protagonismo constante, a dopamina deixa de depender da excitação do novo e aprende a nascer do valor do gesto. O córtex pré-frontal recupera a mesa de trabalho e, com ela, a capacidade de ponderar sem paralisar. A dobradiça interna volta a fazer seu ofício, permitir movimento com direção. Alguns parecem confundir abertura com exposição ou firmeza com rigidez. A dobradiça desmente os extremos. Ela ensina uma firmeza flexível, uma abertura com limites bons. Mantém a porta no alinhamento, evitando tanto o fechamento absoluto quanto a fragilidade que desmonta o batente. A vida espiritual ganha contorno quando encontra esse engenho delicado, passos de confiança que não ignoram feridas, escolhas de verdade que não esmagam afetos, esperas que não viram abandono, decisões que não viram dureza. Em José, a ternura se alia à coragem, e o resultado é um modo de estar no mundo em que o amor não perde a forma e a verdade não perde a delicadeza. A carpintaria oferece ainda outra imagem. Para a dobradiça funcionar, é preciso um encontro correto entre materiais. Parafusos assentados no ponto certo, furação precisa, alinhamento paciente. Onde há desalinho, a porta força o marco. Onde o marco cede demais, a porta perde prumo. Assim também a alma quando tenta encostar-se ao que não sustenta. Expectativas alheias que substituem a verdade do chamado. Metas impostas que não conversam com os dons. Afetos que pedem respostas que o coração não pode dar. O cuidado de José aparece como o artífice que encontra a madeira adequada, refaz furos gastos, devolve a geometria ao encontro. É trabalho miúdo, mas nele nascem os grandes silêncios que sustentam casas inteiras. A ferrugem do medo cria histórias inteiras antes de qualquer acontecimento. Em sua lógica, cada vento ameaça desprender a porta, cada sombra denuncia arrombamento. Quando a guarda silenciosa se instala, a imaginação, antes refém de catástrofes, começa a desenhar saídas. O som de metal áspero cedendo lugar ao deslizamento suave torna-se metáfora de um corpo que readquire compasso. O ombro desarma, a respiração chega até o fundo, o olhar recupera horizonte. Não há milagre chamativo, há um milagre cotidiano, quase humilde, de uma dobradiça que finalmente cumpre o que nasceu para ser. Alguns batentes guardam histórias de portas que se fecharam cedo demais, outras de portas que ficaram escancaradas até perder a casa. Entre fechar-se e perder-se, a dobradiça aponta um meio termo de sabedoria, guiar o movimento, não permitir que a vida se feche por pavor, nem que se abra a ponto de ser invadida por tudo. Em José,
Essa pedagogia tem ritmo de quem conhece as estações. Há tempo de recolher e tempo de acolher, tempo de resguardar e tempo de atravessar. Nem apatia, nem vertigem. Uma cadência que devolve humanidade às escolhas, e com ela um silêncio pleno, denso, que não é vazio, mas presença. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina. A frase, antiga e nova, soa como dobradiça que não range, como casa que respira com quem mora. Confiar não apaga o peso das portas de ferro, ensina a encontrar o ponto de apoio para movê-las. Confiar não ignora parafusos soltos, percebe onde precisam de ajuste. Confiar não joga a responsabilidade fora, integra o esforço humano à graça que sustenta. E quando a luz da tarde desenha retângulos de ouro no chão de madeira, o coração percebe que, se a dobradiça está no lugar certo, a passagem entre dentro e fora se faz sem violência. Nesse ponto do caminho, o pedido volta a ter a simplicidade de um primeiro amor, um nome sussurrado, uma presença reconhecida, uma casa que reencontra o seu eixo. Nada de promessas fáceis, nada de truques, apenas a beleza discreta de perceber que onde a ferrugem ameaçava, agora há um brilho sem alarde, onde a porta pesava, agora há um movimento íntegro, onde a alma temia, agora há um centro. E esse centro tem um guardião que não se exibe, mas permanece. São José, guardai-nos. Quando a tarde recolhe seus últimos tons e a madeira da oficina guarda o calor do dia, nasce um espaço manso onde as coisas se assentam. A claridade baixa, as sombras alongam o silêncio, e o coração, cansado porém sincero, percebe a presença de um cuidado antigo. Não há pressa, não há performance, não há prova a entregar, apenas um encontro que reconhece feridas e as envolve sem alarde, como um manto que sabe o tamanho exato de quem o veste. Nesse recolhimento, a alma encontra palavras que não pesam, e um nome que há muito a acompanha: São José, guardai-nos. Há um murmúrio que atravessa a casa por dentro, quase um rio subterrâneo. A memória do dia passa diante do olhar com delicadeza, horas que doeram, gestos que sustentaram, silêncios que disseram mais do que frases. Em algum ponto, esse rio encontra nascente na confiança, e o corpo entende o recado sem ordens explícitas. O ombro solta, a mente desata nós. O peito encontra um ritmo que parece antigo, familiar. A neurociência emocional reconhece esse estado como reencontro com a segurança. Os circuitos de alarme cedem lugar a conexões mais amplas, e a esperança retoma um brilho que não depende de resultados imediatos. É bênção quando a paz chega sem estardalhaço e se deita sobre as coisas como uma luz que tudo torna visível e suportável. A oração, aqui, não precisa de muitas formas. Ganha corpo numa frase breve que cabe no intervalo entre pensamentos, numa gratidão pequena que ilumina o que permanece, num pedido simples que não exige mapa. Muitas bocas, ao longo dos séculos, encontraram nesse mesmo fio o caminho de volta ao centro. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Essa invocação não pretende manipular o céu, apenas abrir janelas para que ele respire por dentro da casa. E, quando o nome é repetido com verdade, a repetição não é ruído, é cadência. O coração acompanha, como quem marca passos numa estrada que já conhece, e a estrada, reconhecida, devolve ao caminhar um sentido que o cansaço não conseguiu apagar. A bênção cresce quando a vida real é abraçada sem maquiagem. Trabalhos que aguardam, relações que pedem reparo, decisões que exigem clareza. Tudo isso se aproxima da luz mansa e deixa de parecer inimigo. O cuidado de José, patrono que guarda sem invadir, oferece um eixo, o começo que dá chão, a prontidão que dá forma, o ofício que ganha alma. E no encontro desses três traços, o tempo recupera a dignidade. Manhãs deixam de ser ameaça e voltam a ser promessa. Tardes deixam de ser peso e voltam a ser caminho. Noites deixam de ser fim e voltam a ser ventre de um novo dia. Nada espetacular, nada brusco, apenas a teimosia do bem que se sustenta. Há casas que, ao serem tocadas por essa presença, reencontram a música do cotidiano. A mesa volta a ser lugar de encontro, mesmo quando o silêncio senta junto. O trabalho volta a carregar sentido, mesmo quando a meta exige fôlego. As dores voltam a ter bordas e com bordas perdem a pretensão de infinito. A memória afetiva aprende a contar a história sem pânico, e as páginas seguintes
ganham espaço para a esperança lúcida. A graça então não parece distante, ela se insinua no miúdo, como óleo que não mancha, mas impede o ranger das dobradiças, e o coração agradece, não por estar tudo resolvido, mas por saber que nada precisará ser enfrentado sozinho. Na quietude que se instala, uma prece se faz inteira, como quem oferece o que é e o que tem, sem adornos, sem disfarces, sem medo de faltar. Que a paz visite as frestas mais estreitas, que a coragem chegue sem alarde, que a verdade encontre voz sem ferir, que a ternura sustente sem ceder ao capricho, que famílias cansadas conheçam descanso que não anestesia, e sim fortalece, que quem busca recomeço não se perca do próprio nome, que quem teme o futuro descubra nele um campo de trabalho onde a providência e a responsabilidade se dão as mãos, e que, em cada casa, uma dobra de luz lembre que aguarda, discreta, constante, fiel. No fundo dessa prece, um chamado suave permanece. Não chama para longe, chama para dentro. O nome de José, tão simples, tão sólido, continua sobre a porta, como se fosse parte da própria estrutura. Ao atravessar os dias, que o coração o reconheça como se reconhece um amigo antigo no meio da multidão, não por ruído, mas por familiaridade. E sempre que o peso ameaçar, que a lembrança desse cuidado devolva proporção às sombras, direção ao passo, ritmo ao amor. São José, guardai-nos. À beira do fim, quando o dia recolhe sua luz e a casa recupera o fôlego, permanece no ar a memória de uma presença que não fez alarde e, no entanto, sustentou tudo. As horas caminharam, as palavras encontraram seu lugar, e o coração, atravessado por perguntas e pequenos lampejos de paz, reconhece o traço de um cuidado que não desiste. Nada de efeitos grandiosos, nada de ruídos. Apenas a beleza de perceber que, por trás dos gestos mais simples, havia um eixo silencioso alinhando o que parecia disperso. Um nome atravessou o tempo e pousou sobre as coisas como um selo de ternura firme. São José. Talvez agora, enquanto o corpo repousa e a mente ainda visita cenas do caminho, uma pergunta se insinue com a doçura de quem não cobra, mas chama. E se a presença de São José, guardião silencioso, for precisamente o espaço onde a sua história volta a respirar com verdade? E se a paz que parecia distante estiver menos no fim perfeito das circunstâncias e mais na clareza de um bem possível que pode ser sustentado por dentro? E se a coragem, em vez de estrondo, for um fio constante que não se parte ao primeiro vento? As respostas não precisam chegar hoje. O coração amadurece no ritmo das estações, como madeira que seca no tempo certo para não se torcer. O que se revela, porém, é uma certeza mansa. Onde a ferrugem do medo ameaçava, um brilho discreto reapareceu. Onde a porta pesava, a dobradiça reencontrou seu ponto. Onde a alma se cansava de inventar saídas, um norte antigo se deixou reconhecer. Não é um final. É um começo que sabe o próprio nome, um começo que não teme a noite porque conhece a estrela que a habita. Se alguma frase quiser permanecer depois que as luzes se apagam e os passos diminuem, que seja esta, antiga e sempre nova, que cabe no intervalo entre um pensamento e outro e devolve proporção às sombras. São José, guardai-nos. E no eco desse pedido, que o mundo por dentro encontre a medida justa entre firmeza e mansidão, entre trabalho e descanso, entre silêncio e palavra. Que a cada amanhecer a vida descubra, outra vez, que a guarda não é ausência de luta, mas companhia fiel que organiza o amor para que ele não se perca de si, e que, na escola desse guardião, a esperança se torne hábito, a ternura se torne força e a verdade se torne casa. São José, guardai-nos.